30 de outubro de 2012. Sem Luiz Fabiano e Paulo Miranda, o São Paulo embarca para Santiago e amanhã enfrenta a Universidade de Chile pela Copa Sul-Americana. Autor do gol que criou toda a polêmica no jogo contra o Internacional, Barcos fala da situação do Palmeiras no Brasileirão. Atlético Goianiense cumpre perda de um mando de campo e Corinthians joga com o Dragão em Taguatinga, no Distrito Federal. E mais. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva, Tite comenta as convocações de Paulinho e Fábio Santos para a seleção brasileira do técnico Mano Menezes. Santos treina para cumprir tabela e diretoria começa a pensar no elenco para o ano que vem. Você vai ver também como foi a participação do holandês Ruud Gullit no Mesa Redonda. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Sem grandes novidades, o técnico Mano Menezes divulgou nesta manhã a lista dos jogadores para o amistoso do dia 14 de novembro contra a Colômbia nos Estados Unidos. Kaká e Neymar, mais uma vez, devem jogar juntos na partida que vai comemorar o milésimo jogo da seleção. Goleiros: Diego Alves, Jefferson. Laterais: Daniel Alves, Adriano, Fábio Santos. Zagueiros: Thiago Silva, Davi Luiz, Hever, Leandro Castan. Volantes: Arouca, Sandro, Paulinho e Giuliano. Meias: Lucas, Oscar, Ramires, Thiago Neves e Kaká. Atacantes: Neymar, Leandro Damião e Hulk. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto, sem grandes novidades na seleção brasileira. O adversário é um adversário difícil. A Colômbia é vice-líder das eliminatórias, portanto, vai ser um bom teste para o Mano Menezes, que fica impossibilitado de convocar vários jogadores de um clube, tem Campeonato Brasileiro em fase decisiva, enfim, aqueles sérios problemas do calendário e que a gente provavelmente vai repetir ou vai repercutir esse tema no ano que vem, até 2014 pelo menos, porque não existe a expectativa ou a perspectiva de mudar esse calendário. E ele precisa ser modificado, ele precisa se tornar mais racional para que as datas FIFA sejam respeitadas e assim o técnico da seleção possa fazer um trabalho sem prejudicar os clubes e os clubes possam ceder os jogadores sem qualquer prejuízo. Porque existem dois lados aí. Um lado é a valorização de um jogador que serve à seleção brasileira. De outro lado é o problema de você não poder escalá-lo num campeonato nacional, por exemplo, o Santos. Quanto tempo o Santos não ficou sem o Neymar porque estava servindo a seleção? Quer dizer, então, se o jogador se valoriza por um lado, por outro lado tem o prejuízo técnico, uma vez que não pode contar com esse atleta, que é o principal da equipe. Então, a gente tem batido nessa tecla há muito tempo e algo precisa ser modificado nesse calendário. É torná-lo mais racional. A FIFA fez isso, só a CBF não entendeu. Chico. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michel, boa noite a todos vocês. Eu acredito o seguinte, em primeiro lugar, finalmente o Mano Menezes está descobrindo um time, né? Legal isso aí. Ele está repetindo pelo menos o time que goleou o Japão, com o reforço aí do Fábio Santos, enfim, que na minha opinião hoje é o melhor lateral esquerdo para jogar na seleção brasileira, apesar de todos os pesares, né? Quem diria que a gente fosse falar isso, mas Então não tem como não chamar. Então acho que o Brasil do Mano está começando a ter uma cara, está começando a ter um jeito, né? Um ou outro jogador ficou fora, mas basicamente essa é a seleção. E quanto ao calendário é simples, 2013, 2014 é só começar a derrubar a competição que não serve para nada. Por exemplo, Copa do Brasil ano que vem vai ser o ano inteiro. Para que a Copa do Brasil vai ser o ano inteiro o ano que vem? Qual é a finalidade disso? Campeonato Brasileiro. Muda a formulação do Campeonato Brasileiro, precisa ser de pontos corridos, é ano de Copa, diminui um pouco, né? Dá mais tempo, só se joga final de semana. Campeonato Paulista, suspende o Campeonato Paulista, qual é o problema? Por que não pode suspender? Quem que me diz que está lá que é uma obrigação cumprir o Campeonato Paulista? Não se tem o Campeonato Paulista, ou se tem um torneio, uma coisa mais simples, né? Não é uma coisa tão complicada. Enfim, eu acho que é só questão de sentar e acertar, que calendário é que nem a aliança política, né? Conversando a gente se entende. Depois que o Maluf
apoiou Lula. Depois que a Dilma convidou o Kassab para ser ministro. E hoje o Haddad e o Alckmin se encontraram, se abraçaram e trocaram beijos, eu não acredito e não duvido de mais nada. E a convocação para a seleção brasileira foi o assunto que dominou a coletiva do técnico Tite hoje no Corinthians. Ele parece não ter gostado muito de Mano Menezes ter chamado novamente a dupla Fábio Santos e Paulinho. Jorge Henrique na vaga de guerreiro suspenso. Essa deve ser a novidade do Corinthians para o duelo contra o Atlético Goianiense. Mas praticamente toda a coletiva do técnico Tite se resumiu a outro assunto. Tite comenta as convocações de Paulinho e Fábio Santos para defender a seleção brasileira no amistoso contra a Colômbia. No início, o técnico parecia tranquilo. A valorização do trabalho dos dois atletas, refletindo um trabalho de uma equipe toda que já vem há bastante tempo tendo jogadores convocados. Depois deixou claro o descontentamento. Eu torço para que não dê nenhum problema com os dois atletas. Torço. Nessa reta final de preparação, a gente lutou bastante para fazer um número de pontos que nos desse a oportunidade de não correr risco com lesão com alguns, e mesmo assim tu vê o Danilo sofreu, o Wallace sofreu. Quanto menos risco correr, tanto melhor. Né? Vai ser um risco inevitável pelo desempenho da equipe, pelo desempenho dos dois atletas. Eu vou ficar torcendo para que não tenha não dê nenhum problema, não. Tite ficou em saia justa ao falar sobre a hierarquia de Mano Menezes em relação aos técnicos de clubes. Eu não tenho direito de falar para treinador o que ele deve ou não deva fazer. Não tenho esse direito. Nem eu posso dizer ele, nem ele pode dizer a mim o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que é importante para mim, nem eu para ele o que é importante para ele. A gente sabe. O que pode são as duas direções entrar num consenso, porque ela aí tem interesses que eles são maiores, eles são grandes, eles são do próprio clube. Ele é da instituição Corinthians, ele não é meu. Ele é da CBF, ele é do Brasil, não é dele. E também em relação a outro assunto. O que faria se fosse o técnico da seleção? Precisa ter um calendário ajustado, senão bota todos os profissionais numa saia justa. Bota o Mano em saia justa, bota o Muricy em saia justa, bota o Tite em saia justa. Um é querendo classificar para a Libertadores, o outro é a preparação para classificar como São Paulo. Aí tu vai tirar um do Grêmio. É complicado, tem que ter um ajuste. Isso aí nós profissionais ficamos em saia justa. Tem que ter um ajuste de calendário melhor. Pô, isso é uma coisa básica. Pode ser básico, mas está errado o Tite em reclamar a saída do Fábio Santos e do Paulinho. Não tem nada que reclamar o Tite. O Paulinho e o Fábio Santos estão mais do que entrosados. O Corinthians sabe muito bem o que fazer com a bola quando eles estão com ela no pé. O risco é de se contundirem numa partida dessa. Esse risco tem. Agora, que eles precisam treinar para disputar o Mundial é piada, né? Os caras estão jogando juntos por mais de 2 anos. Então não precisa treinar coisíssima nenhuma. O Tite é que não precisa reclamar. E outra coisa, o Fábio Santos tem substitutos à altura no Corinthians e o nosso querido Paulinho também no Corinthians. Então não tem que reclamar o Tite. Agora, o que o Tite falou do calendário é o que eu e o Celso acabamos de dizer, que tem que haver um ajuste, tem. Né? Lógico, param de disputar tantos títulos assim. É simples, sabe? Qual o gênio que colocou a véspera da Copa do Mundo, a Copa do Brasil, durar o ano inteiro? Qual é a diferença? Eu não entendo isso. Chico, o problema não é nem a Copa do Brasil o ano inteiro. Eu acho que o problema maior, e que a CBF, por questões políticas, não consegue resolver, são os campeonatos regionais. Campeonatos regionais que tinham um número reduzido de datas, estava evoluindo o futebol brasileiro, aí depois, por politicagem, foi aumentando essas datas. Quer dizer, que consome praticamente 4 meses no ano. E é o campeonato de menor importância. Celso, me desculpe, você vai me desculpar, eu não acho os regionais descartáveis. Não é descartável, mas são readaptados. Você não precisa ter 4 meses de campeonato. É muito mais barato você sair daqui e jogar em Campinas com o Guarani do que você sair daqui e pegar um time lá do Paysandu. Ô Chico, já Paysandu. Eu não venho falar para mim, as distâncias do Brasil são enormes. Mas economicamente Copa do Brasil se disputa no Brasil inteiro. Só que
Então, pera um pouco, você vai provar para mim que a Copa do Brasil é mais negócio que o Campeonato Paulista? Não. Eu acho mais negócio. É um campeonato mais curto, é eliminatório. O Campeonato Paulista deveria ser, os regionais deveriam, sim, dar uma vaga para a Libertadores. Alguns regionais. Aí sim. Agora, a Copa do Brasil é brincadeira, né, bicho? Copa do Brasil e nada é a mesma coisa. Tá aí o Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil, tá caindo para a segunda divisão. Mas está na Libertadores também. Está na Libertadores, obrigado. Eu preferia estar na primeira divisão. Bom, vote na enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que os técnicos paulistas estão certos em reclamar da convocação de Mano Menezes? Sim ou não? Acesse e vote. Resultado no final do programa de hoje. Terça-feira, o Gazeta Esportiva mostra os gols pelos campeonatos menos badalados ao redor do planeta Terra. No holandês, teve clássico emocionante até o último minuto. Começamos o nosso giro do outro lado do mundo, na Terra do Sol Nascente, com o campeonato japonês. Começamos o giro pela J-League e logo de cara com um gol brasileiro na partida entre Vissel Kobe de branco e Kawasaki Frontale. Renatinho, de fora da área, colocou os visitantes em vantagem. No segundo tempo, Tokura aproveitou a falha da defesa e não vacilou. Empate do time da casa em 1-1. Cobrança de falta para o Kawasaki, a bola passou por todo mundo, menos por Kobayashi, que botou para dentro. O time se empolgou e Kuskami quis cruzar, mas acabou fazendo um golaço por cobertura. 3-1 na casa do adversário. A reação do Vissel Kobe começou com Tashiro pegando de primeira ao cruzamento da direita. E a 7 minutos do final, Tokura subiu lá no alto para empatar a partida e definir o placar. Final 3-3. Pelo campeonato russo, o Terek Grozny abriu o marcador com o brasileiro Ailton Almeida na partida diante do CSKA Moscou, 1-0. O empate dos visitantes veio depois do cruzamento que Honda pegou bonito para deixar tudo igual, 1-1. E a 2 minutos do final, o castigo para o Grozny. Verblum de cabeça botou no canto do goleiro e deu a vitória ao CSKA por 2-1. Na Holanda, o líder Twente se manteve na primeira posição depois da vitória por 1-0 fora de casa em cima do RKC Waalwijk. O gol do jogo começou dos pés de Castanhos, que fez boa jogada pela esquerda e cruzou. O goleiro defendeu, mas deixou a bola todinha para Tadic completar. Também fora de casa, o PSV Eindhoven venceu o Zoll por 2-1. Os gols foram todos no segundo tempo. Vanderberg, de cabeça, abriu o placar para o time da casa, 1-0. O PSV descontou na mesma moeda. Derek cabeceou com estilo para deixar tudo igual. Aí o tal do Vanderberg, que já tinha feito o gol do RKC, decidiu se queimar na partida e fez contra. E ficou nisso, 2-1 PSV. E no clássico da rodada, o Feyenoord enfrentou o Ajax e foram os visitantes que saíram na frente. Eriksen bateu cruzado para marcar o primeiro da equipe visitante, 1-0. O empate do Feyenoord começou pela direita com esse passe para dentro da área. Mas a furada do atacante foi fundamental para o gol de Boetius, 1-1. No comecinho do segundo tempo, o capitão De Jong, de coxa, desviou a cobrança de falta e colocou o Ajax novamente em vantagem. Só que no último minuto, Graziano Pelle dominou na área e girou para marcar um golaço. O gol que definiu o empate dos donos da casa. Feyenoord 2, Ajax também 2, placar final. Campeonatos ruins tecnicamente. O gol de coxa é brincadeira, eu nunca vi isso na minha vida. Gol de coxa é de lascar. Mas é o estádio cheio, lotadinho o estádio, né? O pessoal vibrando pra caramba, no Japão, na Holanda, e tudo, o futebol é inferior ao nosso aqui. Mas olha os estádios lá atrás, tudo cheio. E o gol de coxa do cara lá, brincadeira. Gol de coxa nem o Celso fez quando jogava, olha lá, Eu sempre fiz golaços. É verdade. Pegava de virado, nem o Flávio Prado, né, que é ruim pra caramba, fez gol de coxa. E olha que bonito, esse foi bonito, Mas olha o estádio, olha a turma lá atrás vibrando, né? E um futebol super inferior. Quer dizer, realmente
alguma coisa está errada no futebol brasileiro, né? O futebol holandês não acho inferior não, viu, Chico? Eu gosto do futebol holandês. Casa cheia, sempre. Casa cheinha. Vê se o Engenhão tem isso aí. Não tem. Não tem. 3 partidas abrem esta noite a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Paraná recebe o ABC em Curitiba. América Mineiro e Asa jogam no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E o segundo colocado, Goiás, pode assumir a liderança da competição se vencer o vice-lanterna Ipatinga no Serra Dourada. Os jogos começam às 9 horas. O Rio de Janeiro já vive o clima dos Jogos Olímpicos. Depois de receber o mito jamaicano Usain Bolt, bicampeão olímpico e recordista mundial dos 100, 200 e revezamento 4 por 100 metros livre, a cidade maravilhosa teve a visita de outra lenda do esporte, o nadador norte-americano Michael Phelps, maior atleta olímpico da história. Esse é o Complexo de Morros do Alemão, conjunto de 13 favelas localizadas na zona norte do Rio de Janeiro. O cenário, que já foi palco de violência e confrontos sangrentos entre policiais e traficantes, hoje está pacificado e abriga a Vila Olímpica Carlos Castilho. E a garotada atendida pela iniciativa teve, no final desta manhã, um estímulo pra lá de especial. A visita do nadador norte-americano Michael Phelps, dono de uma impressionante coleção de 22 medalhas olímpicas, 18 delas de ouro. O evento, organizado por uma das patrocinadoras de Phelps, começou com quase 1 hora de atraso, esperando a chegada do governador Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo Paes, mas nenhum dos dois apareceu. Melhor para as crianças, que puderam aproveitar mais a visita ilustre, com direito inclusive a meia hora de aula dentro da piscina. O contato com as crianças deixou Phelps muito empolgado. Tudo é possível realmente. Não importa se você está aqui ou se você está lá ou onde você esteja levando sua vida. Você tem que ter uma meta na vida, porque se você colocar isso na cabeça, poderá superar qualquer coisa, declarou Phelps sobre a possibilidade de surgir dali um grande campeão. E nada mais inspirador do que você ter um vencedor diante de você. Então essas crianças jamais vão esquecer essa presença, esse contato com o Michael Phelps. O maior vencedor da história dos Jogos Olímpicos. E só a presença dele já passa muita motivação para essa garotada. E a gente espera que... A gente vê muita gente pegando carona, aproveitando para tirar foto, políticos principalmente, muito mais preocupados com a imagem que ele está ganhando ao lado de um campeão do que realmente com os investimentos que podem ser feitos. O Brasil, com a potência que tem, com a juventude que tem, se houver um investimento adequado, pode fazer muitos campeões. Quem sabe até alguém como o Phelps. Agora, precisa realmente de um investimento sério no atleta e não nas federações que repassam uma pequena parte daquilo que recebem do governo federal. O Phelps é um exemplo positivo em todos os aspectos, dentro da piscina e fora dela também. Porque é bom que se lembre que ele teve uma passagem aí de uso ele foi pego, né? Fumando maconha no narguilé, lembra disso? Há bem pouco tempo. Ele admitiu, superou o problema e voltou e ganhou medalha pra caramba na última Olimpíada, né? Então, acho que ele é um exemplo de superação dentro e fora das piscinas. E isso, claro, cabe muito bem aqui no Brasil, onde, infelizmente, o Celso tem razão, né? Os políticos dão dinheiro para instituições e não aplicam nos atletas. E isso é péssimo, porque nessas federações, nem todo mundo, né, quer saber de produzir ídolos, ou de produzir atletas, né? Querem saber de pôr a mão no dinheiro mesmo. Depois de reinar no futebol e no vôlei, o Brasil agora sonha em brilhar em outro esporte coletivo que tem milhões de fãs ao redor do mundo, mas por aqui não é um dos mais populares, não. Estamos falando do rugby. Em 2015, acontece a próxima Copa do Mundo desse esporte. E a seleção brasileira começou neste final de semana a caminhada para realizar um sonho: disputar o Mundial pela primeira vez. Adriano Dolfi acompanhou a estreia do nosso time nas eliminatórias da América do Sul. Se no futebol a seleção brasileira está garantida para a próxima Copa do Mundo, no rugby essa história é bem diferente.
O estádio do Nacional recebeu 4.000 pessoas para acompanhar o duelo Brasil e Paraguai. O vencedor iria continuar na elite sul-americana e disputar os jogos decisivos na seletiva de Montevidéu em 2013. Por isso, tanta luta e tanta garra sob um calor de quase 34 graus. O Brasil, apelidado de Tupi, em menos de 10 minutos de jogo já vencia por 12-0. Destaque para o try do ponta Eric Putin, dando um chapéu no adversário. E para Felipe Alemão, que passou por 3 adversários. No fim da primeira etapa, o Paraguai descontou num try de Juan Gomes. E a vantagem diminuiu para 4, após o intervalo, logo no primeiro minuto, no try convertido por Ortiz. A alegria dos jacarés, apelido dos adversários, durou pouco. De novo, Eric Putin marcou um try. E ainda converteu a bonificação. O ponta também marcou 3 pontos e uma penalidade, chegando a 29-15 no placar. Com o jogo nas mãos, foi só questão de tempo para os tupis comemorarem a vitória. Brasil 35, Paraguai 22. Uns anos para cá, o Brasil tem evoluído muito e a gente conseguiu ganhar dos paraguaios e daí em diante a gente vem conseguindo passar por cima deles nos jogos. Com o resultado, o Brasil segue vivo na briga por uma vaga na Copa do Mundo em 2015 e agora terá adversários um pouco mais complicados, né? Uruguai e Chile, né, Fernando Portugal? É verdade, é um passo um pouco maior do que a gente já deu nos últimos 20 anos. Mas também a gente está com uma estrutura, uma ambição maior do que a gente já teve nos últimos 20 anos. Então acho que a gente consegue igualar pelo menos essa distância que a gente tem deles. A Confederação está propondo uma preparação bem boa para a gente no ano que vem, com pelo menos 4 amistosos bem fortes. Então a gente vai chegar preparado, quem sabe a gente belisca Chile e Uruguai. E 2015, a Copa do Mundo, né, que o Brasil nunca conquistou, nunca conseguiu jogar, ainda está dentro dos nossos sonhos, né? Passamos essa primeira etapa. Uruguai e Chile, o jogo fica mais complicado. Com certeza, o buraco é mais embaixo, mas a gente já mostrou para eles que no Sul-Americano passado não tem mais favoritismo. A gente vem fazer um trabalho muito forte, muito duro, com o acordo que o Brasil fechou com o Crusaders. A gente está treinando muito duro e no Sul-Americano passado a gente fez os melhores resultados da história contra o Chile e contra o Uruguai. Então a expectativa é muito boa para o jogo contra eles. Tênis, enquanto as mulheres desfrutam merecidas férias, os homens disputam esta semana o último torneio aberto da temporada, o Masters 1000 de Paris. Oportunidade para os atletas assegurarem as últimas vagas ainda abertas para o ATP Finals, competição que reunirá a partir da próxima semana os 8 melhores tenistas de 2012. O brasileiro Tomás Bellucci foi eliminado logo na estreia pelo sul-africano Kevin Anderson. Confira os outros jogos. Os tenistas franceses estão fazendo valer o apoio da torcida no Masters 1000 de Paris. Gilles Simon até teve um pouco de trabalho na primeira parcial contra o cipriota Marcos Baghdatis, mas venceu o confronto por 2-0 com parciais de 7-5 e 6-1. O próximo adversário de Simon será o romeno Vitor Ranisco. Outro atleta local a avançar sem dificuldades foi Benoit Paire, que bateu o espanhol Pablo Andújar também por 2-0. Parciais de 6-3 e 6-4. Reencara agora na próxima fase o japonês Kei Nishikori. Mais um integrante da esquadra francesa a estrear com vitória foi Julien Benneteau, que passou pelo sérvio Viktor Troicki em sets diretos. Parciais de 6-4 e 7-5. Benneteau fará agora o duelo local contra o compatriota Jovic Songa. Vitória também em sets diretos do espanhol Marcel Granollers sobre o russo Mikhail Yuzny. Parciais de 6-4 e 6-3. Já o italiano Andrea Seppi teve mais trabalho contra o eslovaco Martin Klizan. Venceu o primeiro set por 6-2. Levou um empate com 2-6 e precisou sair de uma desvantagem de 3-0 para levar a última parcial para o tie-break, quando fez 7-5 para fechar o jogo em 2-1. Seppi agora enfrenta o tcheco Tomas Berdych.
O Mesa Redonda do último domingo foi sensacional e teve um convidado especial. O holandês Ruud Gullit, craque do Milan nos anos 80 e 90 e também campeão da Eurocopa pela seleção da Holanda em 1988, falou da expectativa para o Mundial de Clubes, falou sobre o craque Neymar e muito mais. Vamos rever um trechinho do programa. Gullit conhece muito o Chelsea. Conheceu ontem o Corinthians. Quem é o favorito para ganhar o Mundial no mês de dezembro? Eu gosto do Chelsea, per me il favorito è Chelsea. È una partita interessante con due equipi che giocano 4-3-3, una tattica simile, come si dice, uguale. Credo che Chelsea è abituato a giocare un calcio più rapido, perché in inglese giocano più rapido, ma credo che Corinthians tem una buona tecnica come individuale. Io credo che sarà interessante come partita. O que você sabe de Neymar? Tudo, no, non tutto, però in Europa vedi che cosa ela fez, è un talento. Io credo che può diventare un grande giocatore come Ronaldo e Messi. Io gosto di vederlo in Europa, credo che per ela è migliore che ela venha in Europa dopo il Mundial. Eu queria que o Gullit falasse um pouco sobre o Messi. Sim. Como é que você define o Messi? O Messi è un fenomeno, come Ronaldo, è un fenomeno. È molto rapido tecnicamente, in controllo di tutto e gioca con un giocatore che sa giocare a 4-3-3. Quando ela gioca per la nazionale era un po' in difficoltà Pela seleção argentina. È un altro sistema, un'altra cultura. Ma in questo momento sta fazendo bene com a seleção argentina. Você falou do começo do Messi. O Messi ele substituiu o Ronaldinho, não o fenômeno, o Ronaldinho que a gente chama de Ronaldinho Gaúcho. Sim. Que tinha trancinha, mais ou menos. Sim. O que você pode dizer desse jogador em comparação ao Messi? Qual dos dois você entende que jogou mais futebol no Barcelona? Io credo che con Rijkaard Ronaldinho gioca bene. Quando ele gioca con il Milan era già un po' in declina, no? Sì. Un po'. È normale perché diventa vecchio, non può giocare sempre al massimo. Credo che ela dà molto al futebol mondiale, con il suo stile, con il suo modo di giocare. E io credo che uno dei giocatori mais importanti do Barcelona. Chegou ao nível do Messi ou não? Melhor de Messi? Ou não? Não, era importante como Messi. Sim. Mesmo nível? Sim. E nesta segunda-feira, o craque Gullit continuou a cumprir a agenda de compromissos aqui no Brasil. Ele desceu a serra e foi a Santos conhecer a maior estrela do futebol brasileiro na atualidade. De ídolo, o holandês virou o tiete do craque Neymar. Depois de passar pelo Mesa Redonda Futebol Debate, o astro Ruud Gullit fez uma visita ao CT Rei Pelé. Tirou fotos com o presidente do Peixe, com o Muricy Ramalho e, claro, Neymar. Já na sala de imprensa, reclamou do calor e rasgou elogios à joia santista, que mais uma vez foi indicada ao prêmio Bola de Ouro da FIFA. No, è un gran talento, io credo che è ancora giovane, ha bisogno di tempo di crescere, si dice così. Io spero che lo vedi una volta in Europa, perché quando tu vuoi sapere che il miglior giocatore del mondo devi giocare in Europa contro Messi e Ronaldo, è così. Eu estou muito feliz por ter sido indicado mais uma vez ao prêmio de melhor do mundo, ter ficado entre os 23, para mim é uma satisfação muito grande.
sempre agradeço a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida. E falando do Santos, a equipe não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Depois da última partida, Neymar saiu de campo reclamando dos companheiros, que não se movimentam e apenas esperam que ele resolva tudo sozinho. A equipe acaba procurando sempre ele, né? Porque sabe que é um grande jogador e é um jogador que vem decidindo para a equipe do Santos. Então, não que a equipe deixe de se movimentar ou deixe muitas vezes para ele resolver, mas é porque nós sabemos que ele é um dos jogadores que vem resolvendo e é um garoto assim espetacular que sempre faz jogadas geniais. O Gullit falou muito bem do Neymar, ele tem razão, o Neymar é um talento, mas que precisa buscar novos ares, né? Já passou da hora dele fazer isso. Só que não mostramos, mas o Gullit disse para nós aqui, em particular no Mesa Redonda, domingo, que, na verdade, o Neymar devia deixar o Brasil depois da Copa. Ele falou durante o programa. Ele falou durante o programa. Foi, né? que a gente conversou bastante. A gente acabou conversando nos intervalos também. Também, mas ele falou que depois do Mundial... Mas depois do Mundial era melhor o Neymar sair. Ele tem razão, concordo com ele. Também. Né? Só que se o Santos deixar o Neymar sair depois do Mundial, vai deixar sair de graça, né? Tem essa também. Vai perder direito sobre o... Será que ele não vai se valorizar? E aquela história que o Barcelona já pagou 10 milhões para o Santos, apareceu no... Né? Tem muita coisa também que a gente sabe que acontece e as pessoas não confirmam, mas pode estar muito bem... Se for para o Santos, tá bom. Né? Agora precisa ver se não vai. Pode ser que nem aquela mala que na época do Pelé desapareceu do avião. Você conhece essa história, né? A famosa mala de dólar que o Santos foi lá, isso no tempo do Pelé. Só o Santos jogava lá fora, fazia o diabo, era o melhor time do mundo. E uma mala de dólar desapareceu. Disseram que a mala caiu do avião. Lógico que não caiu do avião, né? Algum dirigente pegou né, a mala para ele. Devia fazer muito, seria mais sincero, se agisse como o Eurico Miranda agiu. Depois que acabou o jogo do Vasco, não sei quem, ele passou a mão na renda, levou para casa e falou assim, esse dinheiro aqui eu vou levar para casa porque eu tenho medo de ladrão. Né? E levou embora o dinheiro. É mais fácil fazer isso. Agora, se esses 10 milhões, se houve esse acordo que o Celso disse e corre esse boato por aí, esse dinheiro for para o Santos, tá bom. Já teria chegado, inclusive. Bom, de qualquer forma, Chico, sobre essa história de Neymar ser o melhor do mundo ou não, eu só vejo, assim como o Gullit, uma única possibilidade. O Neymar atuando no futebol europeu. Jogando no Brasil, como preconizou o presidente do Santos, o Luiz Álvaro, não, ele vai ser o melhor do mundo atuando pelo Santos. Eu só vejo uma mínima possibilidade. Ele ficar até a Copa do Mundo de 2014, o que eu não acredito, é uma questão de opinião só. Acho que ele vai para a Europa antes, talvez até no ano que vem. Mas ele ficar aqui até a Copa do Mundo e de repente fazer uma Copa do Mundo daquelas inesquecíveis. Como fez Maradona em 86, como fez o próprio Ronaldo Fenômeno em 2002. Aí pode até ser que de repente ele seja eleito o melhor do mundo atuando no Brasil por causa da Copa do Mundo. Fora isso, Chico, o Campeonato Brasileiro não desperta atenção em ninguém no planeta. Poucas pessoas, o Gullit falou que foi o jogo do Corinthians, foi um jogo lento. Poucas pessoas, exceção feita alguns brasileiros que moram na Europa ou moram na América do Norte, quase não se fala do Campeonato Brasileiro, a realidade é essa. Poucos conhecem Corinthians, por mais forte que seja, Flamengo, São Paulo, Santos, quase ninguém conhece, porque o futebol não é só o brasileiro, não, da América Latina, não desperta o interesse dos europeus. Os olhos, eles estão voltados apenas para a Liga dos Campeões da Europa. Nem o Mundial de Clubes da FIFA chama atenção como deveria. Só uma coisa para completar. Isso já acontecia quando jogava o Pelé, viu? Claro. Não veio falar para mim que todo mundo conhecia o Santos, não. Que o Santos é que viajava mais para fora. Mas o Brasil foi tricampeão do mundo só com jogadores atuando aqui no Brasil. É bom que se lembre isso, né? Que senão vai pensar que os europeus começaram a agir assim, nesse momento. Não, foi sempre assim. O europeu olha para o próprio umbigo e fim de conversa. Confira os destaques do Super Esporte desta quarta-feira.
Fala, Michele, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha, nesta quarta-feira, o Super Esporte vai falar sobre a Copa Sul-Americana. O São Paulo vai encarar a Universidade de Chile, hein? Também tem Brasileirão com Atlético Mineiro e Flamengo, além das novidades de Santos, Palmeiras e Corinthians. Então, espero por vocês amanhã, turma, no Super Esporte. Não perca tempo, vote nos seus escolhidos para ganhar o Troféu Mesa Redonda, que vai ao ar no dia 9 de dezembro. Você pode votar através do site troféumesaredonda.com.br até o dia 11 de novembro. Vamos ver como está a votação para os zagueiros. Olha só, põe na tela, Barbosa. Zagueiros, quem você acha que está em primeiro? Ah, Chicão já apareceu. Eu ia falar em segundo, Hever. Terceiro, Dedé do Vasco, mas tem mais uma telinha. Ó, Chicão, 20%, hein? Dedé e Hever praticamente empatados. Paulo André chega em quarto lugar, Rodolfo e Rafael Tolói. Infelizmente o Corinthians não vai estar aqui para receber o troféu, ela deve estar viajando para disputar o Mundial. Mas o Chicão é o melhor zagueiro que tem. O Chicão é o melhor zagueiro, o lateral esquerdo é o Fábio Santos. O Fábio Santos. Tá? Eu gosto do Hever, eu gosto muito do Hever. O Hever também é bom jogador, mas o Chicão é melhor. Que o Dedé... Você vê o jogo do Vasco e Corinthians, o Chicão jogou o jogo Vasco e Corinthians foi uma grandeza. Ele está agora, ele arrumou uma posição dentro de campo que é uma coisa fantástica. Ele está jogando, ele joga que meio atrás da linha da bola, um negócio impressionante. Né? É uma posição diferente que o Chicão conseguiu em campo. É um bom jogador. Muito bem. E a Baltec e a Lux Color estão conosco mais uma vez no Troféu Mesa Redonda. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco as notícias fresquinhas do Santos. Barcos fala sobre o lance do gol anulado contra o Internacional. O técnico Tite se posiciona sobre o uso da tecnologia no futebol. E o embarque do São Paulo para enfrentar a Universidade do Chile. A gente volta já. Tá todo mundo em clima de Halloween. E todo o seu também. Por isso, as bonitinhas Amanda Costa e Ana Andretta vão falar sobre gostosuras e travessuras de acordo com a visão feminina. É de arrepiar, assim como o Fuxicando, que a Esté Rocha preparou pra gente. E eu aqui, como sempre, esperando você, né? Todo seu. Hoje, 10h20 da noite. E o Banco do Brasil baixou os juros de novo. E os outros bancos não teve jeito, tiveram que baixar também. O que foi muito bom para todo mundo. Se a gente faz isso para quem não é cliente, imagina para quem já é. Não é, dona Lourdes? Depois da reforma, a minha clientela, vou casar. E até o nosso cantinho a gente já tem. E não é que devagarinho ela tá ficando a nossa cara? Mudamos as taxas de juros para mudar a vida das pessoas. Mude também. Bom para você é vir pro BB. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Ele é maranhense, cantor, compositor e já teve uma loja de doces. Loja de doces? Por isso, Zé Cabaleto? Mais ou menos. O pessoal vai ter que assistir o programa para saber a história de fato. A Máquina, movida a conhecimento humano. Nesta terça, 11h30 da noite. Você vai adorar o novo Gol. Novo painel com display multifuncional, um design incrível, novo motor Tech, tem o melhor desempenho e polui menos. Isso um Volkswagen. Peraí, carro fala? Ainda não. Mas tô quase lá. Chique, hein? Vale a pena escolher um Volkswagen. Novo Gol a partir de 27.990 ou entrada mais 36 meses de apenas 499. A redução do IPI continua. Aproveite, vale a pena escolher um Volkswagen. Rexona e a equipe Lotus de Fórmula 1 funcionam como um relógio. Rexona, proteção intensa até nos momentos mais difíceis. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Violência em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin admite pela primeira vez que ordem para matar PMs veio de criminosos. Na noite de ontem, pelo menos mais 5 pessoas foram assassinadas na Grande São Paulo.
furacão Sandy deixa 29 mortos nos Estados Unidos e no Canadá. Mais de 8 milhões de endereços estão sem energia na costa leste americana. O presidente Barack Obama decreta estado de catástrofe. Nossa equipe mostra o drama de brasileiros que estão nas áreas atingidas pelo furacão. E ainda, prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, se reúne com Gilberto Kassab e abre conversas com o governo do estado. A transformação da Rua Augusta, com a chegada de casas de shows, a via atrai um novo tipo de frequentador, mas essas mudanças na paisagem andam gerando polêmicas. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já! Atual campeão paulista e também campeão da Recopa Sul-Americana, o Santos segue a semana treinando apenas para cumprir tabela. Sem chances de chegar no G4 e longe da zona de rebaixamento, a equipe se prepara para enfrentar o Cruzeiro no próximo final de semana em Belo Horizonte. O repórter Luiz Henrique Gurian esteve no CT Rei Pelé e tem as informações do Peixe. Semana cheia, aquela que descansa e treina bastante. No caso do Santos, serve também para refletir. O elenco gosta. A gente precisava de um descanso até para recarregar as energias que vai chegando nesse fim de campeonato agora. A gente teve vários jogos quarta e final de semana, então um pouco desgastante. Reta final de campeonato com o discurso de respeito ao torcedor. Fazer o nosso trabalho aí pro restante do campeonato, honrar a camiseta do Santos e respeitar a torcida aí, dar nosso máximo para conseguir vencer os jogos aí que ainda restam e a gente terminar o campeonato aí respeitando todos. Hora de mostrar mais serviço. Fim de ano, renovação de elenco, de contrato. Eu penso em ficar assim, minha vontade, mas igual eu falei da última vez que eu vim aqui, eu deixo aí para o meu empresário resolver. Ele ainda não me passou nada. Além de Bruno Rodrigo, outros 4 jogadores no elenco do Santos também vão ficar sem contratos. Claro que a opinião do treinador Muricy Ramalho vai ser muito importante na hora da renovação. Duro é saber o que pensa o treinador. Eu não sei, né? É com ele a decisão dele, pessoal dele, né? Mas ele já conhece os jogadores, já usou todos os jogadores aí no Campeonato Brasileiro, tem conhecimento do grupo, do que precisa para o grupo. Então acho aí que ele vai colocar o melhor em campo e quanto à decisão dele testar alguém aí só ele pode falar mesmo. Assim, pesa o trabalho e última impressão é aquela que fica. O professor até falou isso daí esses dias, mas acho que o ano foi bom para a gente, poderia ser melhor, lógico, mas foi um ano que a gente ganhou o Campeonato Paulista, a Recopa, querendo ou não, um título, o melhor da Libertadores do ano passado com o melhor da Sul-Americana, então são 2 títulos, a gente conseguiu e a gente conseguiu manter a quantidade de títulos que a gente veio nesses 3 anos, que são 2 títulos por ano. Então não foi um ano que a gente que esperava assim, né? Mas foi um ano bom que a gente conquistou títulos, vitórias. E agora pensar no ano que vem, em 2013, que venham muito mais por aí. Palmeiras, protagonista do gol de mão que causou toda a confusão na derrota para o Internacional por 2-1, o atacante Barcos reuniu a imprensa e, ainda inconformado com a decisão da arbitragem, não aliviou nas declarações. Mesmo com a semana livre para trabalhar e focar no duelo do próximo fim de semana contra o Botafogo, o assunto aqui no Palmeiras ainda é a atuação da arbitragem na derrota do último sábado para o Internacional no Beira-Rio. Tudo por culpa desse toquinho de mão, que originou num gol que foi marcado pela equipe de árbitros e depois desmarcado por influências extra-campo. Em meio à polêmica do gol de mão anulado, o protagonista de toda essa história falou com a imprensa e contou seu ponto de vista a respeito do caso. Com a palavra, Hernán Barcos. Claro que pega na mão na bola, né? Mas eu fui puxado dentro da área, que eu vou embalado, né, para pegar a bola com a cabeça e fui puxado. Y ahí con el envión levanto el brazo, pegan a la bola y entra, ¿no? Yo salgo a festejar normal como si fuese gol, ¿no? Yo acho que cualquiera va a hacer la misma cosa. Él tiene que decidir, si él le dio gol, es gol. No tiene que volver atrás por que uno que fala de afuera, ¿no? O Pirata tá mesmo bravo com a arbitragem. No momento que uno está siendo robado, fica y quiere salir a matar a todo el mundo, mas pode perder jogo, passa coisas que
por exemplo, eu estou pendurado e se salgo a falar, né, perdo o jogo e complico a minha equipe. Perguntado sobre a possibilidade de assumir o toque de mão para o árbitro Francisco Carlos Nascimento na hora do jogo, Barcos não pensou duas vezes na resposta. Você quer que 15 milhões de palmeirenses me matem? É louco. Agora o negócio não está mais na mão, ou melhor, nas mãos do Pirata, e sim nas da diretoria, que tenta a todo custo anular o jogo. Temos agora uma matéria, inclusive, de um colega de vocês, de leitura labial, em que o o delegado diz que deveria ter sido expulso, porque foi com a mão, e toda a circunstância que isso gerou, vai ser motivo de instrução do processo, leva a crer que o quarto árbitro estava muito próximo do delegado, o delegado foi orientado por repórteres e teria passado a informação para ele. O quarto árbitro estava no meio do campo, ele não tinha ângulo para ver nada. Mas as esperanças extracampo não chegam nem perto da fé depositada no futebol, nas quatro linhas e na saga do Verdão rumo à permanência na Série A. Onde vamos, temos que tratar de ser locais, mas jogar aqui, jogar lá é a mesma coisa. O que nós temos que pensar é que temos que ganhar. Meus amigos, todo mundo sabe que eu não gosto do Palmeiras, né? É que eu não gosto do Palmeiras. É aquela rivalidade, eu torço pro Corinthians, nunca escondi isso de ninguém. Há 22 anos eu estou na imprensa e é assim. Agora, na essência, o Palmeiras tem razão em reclamar. Sabe por quê? Porque eu me coloco na posição do Barcos. O Barcos meteu a mão na bola e o juiz não viu. Nem o bandeirinha e ninguém que estava atrás do gol também viu. Nem aquele cara que fica atrás do gol, o outro bandeira que fica atrás do gol. Ninguém viu. Oficialmente, o gol do Barcos valeu. Só mudaram de opinião porque os repórteres disseram que o gol foi de mão. Aí o juiz foi avisado por alguém e voltou atrás. Vou dar um exemplo. Por que eu acho que o Palmeiras tem razão? Imagina se aquele gol sem vergonha que o Santos marcou contra o Corinthians, que aconteceram 3 impedimentos, alguém da televisão tivesse virado para o juiz e falado, teve 3 impedimentos. Aí o juiz estava no meio do campo, foi avisado pelo ponto e anulava o gol. Quer dizer, o Santos tinha todo o direito de entrar na justiça pedindo a validade do gol. Porque o juiz, o trio não viu, essa que é a grande verdade. Só mudou de opinião porque houve a informação que veio de fora de campo. Então, na essência da lei, eu não sou juiz, nem tenho essa pretensão, nem advogado, não tenho essa pretensão, mas na essência o Palmeiras tem razão sim. O trio de arbitragem, o quinteto de arbitragem, não marcou em nada. Só marcou, voltou atrás, por causa da informação dos repórteres que estavam lá. Então, o gol tinha que valer. Que é uma dedução. Né? Quer dizer, a chance de o Palmeiras conseguir anular essa partida, Chico, é zero. É zero. Já começa com ação movida. O árbitro teria... É tudo dedução. Você só consegue anular uma partida por erro de direito com provas contundentes. Mas não existe. Então pronto, então, já não tem a menor chance, é zero. Teria sido avisado por um repórter, porque o quarto árbitro não teria como ver, porque está no meio do campo. O que diz a legislação esportiva? O árbitro só pode, ele pode voltar atrás da marcação enquanto a bola não rolar. Ponto final, ele não reiniciou a partida, então ele pode mudar de ideia em qualquer momento, sendo auxiliado por um dos bandeiras ou até mesmo pelo quarto árbitro, que teria sido avisado de que pela televisão é uma dedução, é uma suposição. Sem prova não há como reverter. E outra coisa, o gol do Barcos, para mim, não tem a menor dúvida, foi irregular. Então o Palmeiras brigar. Irregular, quer dizer, então brigar e o gol irregular, o gol do André não foi irregular? 3 impedimentos seguidos e foi validado pelo trio de arbitragem? Sim, mas só que aí o árbitro voltou atrás. Foi feita a justiça de qualquer forma. Mas é que tá, mas a TV não avisou que aconteceram 3 impedimentos. Apesar, depois da televisão, repetir 5 dias seguidos 3 impedimentos. Mas na ordem ninguém avisou. Então, quer dizer, o Palmeiras, na essência, tem razão de reclamar. E a polêmica envolvendo o Palmeiras, o Internacional e a arbitragem de Francisco Carlos Nascimento foi assunto também no Corinthians. O duelo Inter e Palmeiras rendeu assunto. O gol de Barcos anulado após avisos do quarto árbitro e do delegado da partida gerou polêmica.
O técnico do Corinthians falou sobre o assunto, rodeado de jornalistas. Todo recurso que tiver justiça, coloque como uma e se coloque isso como uma coisa legal. Vão ser os 4 auxiliares e nós vamos ter os chips como recurso. Essas vão ser as situações para que a gente não erre mais. Quanto mais, e eu sou adepto a quanto mais informações puder e elas sejam pré-estabelecidas, tanto melhor para que haja justiça. Eu fico muito chateado quando acontece um gol, por exemplo, na Copa do Mundo da Alemanha, e ela pega e entra meio metro e não dá o gol de empate, depois a Inglaterra é prejudicada, aí vai lá a Alemanha e faz, acabou 4-1, 4-2 o jogo. E tem 4, 5 árbitros, vou pegar aquele exemplo para dar, e não conseguiram ver que a bola entrou. Vamos proporcionar a eles melhores condições. É um chip? Não sei. Mas se a bola entrou ou não entrou, dá para ter um recurso, daqui a pouco uma imagem, para alguns casos específicos. Para esse, eu acredito que sim. Para esse especificamente, estou falando e estou pensando. Para esse, assim, o visão, a bola entrou, para esse me parece que possa ser utilizado. Me parece que possa, é muito vago. Eu utilizaria para a bola entrar. Pronto. Bom, essa questão da tecnologia há muito tempo. Eu me lembro, no começo que eu fazendo reportagem, entrevistei o João Avelange e questionava justamente o fato de a FIFA não usar a tecnologia para modificar lances que são equivocados numa partida. Aí ele defendeu a tese de que isso acabaria com a emoção no futebol. Agora, com tantas câmeras espalhadas pelo campo, não dá mais. Alguma coisa tem que ser feita. A bola com chip deve ser testada no Mundial de Clubes da FIFA, eu acho que é um dos caminhos. E tantas outras coisas devem ser pensadas em nome da credibilidade do futebol. Só que tem uma coisa, lance não é anulado. Agora, jogador é suspenso por causa de videotape. Né? O Sheik que o diga, né? O Sheik deu de calcanhar uma bola para dentro de campo, xingou o juiz de safado e ladrão, pela boca do cara, ele foi punido por isso. Então, quer dizer, se o tape pune, por que o tape não pode anular um lance errado, né? É a grande pergunta que se faz. Então, não se usa o tape para punir. Esse lance, por exemplo, é um erro gritante em Copa do Mundo, como os VAR que já aconteceram, né? Então, por que não voltar atrás? Se pune. Se pune, então pode voltar atrás. É uma questão de coerência. Copa Sul-Americana, Grêmio e Milionários de Bogotá fazem esta noite no Estádio Olímpico em Porto Alegre a primeira partida pelas quartas de final. O tricolor gaúcho tenta repetir a mesma atuação que teve nas oitavas de final, quando venceu o Barcelona em Guayaquil por 1-0 e confirmou a classificação em Porto Alegre com mais uma vitória, 2-1. Já os colombianos chegam motivados depois de eliminarem o Palmeiras. No primeiro jogo, deu Verdão, 3-1. Mas na partida de volta, os jogadores fizeram prevalecer um mando de jogo e com o estádio El Campín lotado, venceram por 3-0. Dário Serra, técnico do Milionários, já confirmou que a prioridade é o torneio sul-americano e vai mandar a campo todos os titulares. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem apenas um desfalque. Elano se recupera de uma contusão na coxa direita e está fora. E amanhã vai ser a vez do tricolor entrar em campo. Os jogadores do São Paulo embarcaram nesta terça-feira para Santiago e vão ter pela frente uma tarefa complicada: tentar vencer a Universidade de Chile, atual campeã da Copa Sul-Americana. Reportagem Osmar Garrafa. Michele, amanhã o São Paulo volta a campo pela Copa Sul-Americana. O tricolor já está em Santiago do Chile. Daqui a pouco o técnico Ney Franco comanda o último trabalho antes da definição da equipe. É verdade que o São Paulo está preocupado com o jogo de amanhã, mas o principal assunto no tricolor continua sendo o Paulo Henrique Ganso, que ontem realizou o primeiro trabalho dele com bola com os novos companheiros. Pelo que eu vejo da evolução dele, me surpreendeu até a dedicação dele, um cara bastante dedicado. Eu vejo ele todo dia lá trabalhando no Refis e acho que a lesão está cicatrizada, que é o mais importante. E agora é condicionamento físico, eu acredito que tenha, sei lá, 2, 3 semanas aí, quem sabe ele já tenha condições de estar jogando. O time não está definido, tem a possibilidade de começar jogando. Como é que você trabalha com essa ideia? Estou sempre preparado, né? Tá a cabeça tranquila, é a hora que o professor está necessitando da minha atuação, está fazendo o meu melhor para estar ajudando a equipe, e isso já vem com a cabeça, já com foco bem naquilo que eu quero, e agora está
estar preparado se eu optar por minha entrada ali, estar fazendo o melhor dentro de campo. Finalizando, Michele, o São Paulo na partida de amanhã não poderá contar com Paulo Miranda e Luiz Fabiano. Os dois jogadores foram vetados pelo departamento médico e ficaram aqui no Brasil. Por outro lado, o técnico Ney Franco, no treinamento de hoje, já vai poder contar com Oswaldo e Jadson, que têm voltas asseguradas à equipe. Do aeroporto de Guarulhos, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. São Paulo tem duas possibilidades de garantir vaga na próxima edição da Libertadores da América. Uma no Campeonato Brasileiro, está bem encaminhada, mas não está garantida ainda. E a outra é pela Copa Sul-Americana. O jogo contra a Universidade do Chile, Chico, vai ser um jogo difícil. Mas São Paulo tem condições, sim, de conseguir essa classificação para as semifinais, principalmente se fizer um bom jogo lá em Santiago. Eu não descarto um empate com um bom resultado. Celso, esse Universidade do Chile é aquele time que o Santos eliminou na Libertadores? Exato. Aquele time de camisa azul? Não, esse é o outro, né? Perdeu para o Boca, a Universidade do Chile. Perdeu para o Boca. Isso. O Boca eliminou, mas é aquele time de camisa azul. Né? Esse time belo é chato, time, hein? Campeão da Copa Sul-Americana, inclusive. É um time muito jovem e um time rápido, agora só peca na finalização e é um pouco imaturo. Agora, como é bom ver o Ganso, que agora é Cisne, né? No São Paulo, não é mais Ganso, é Cisne. Voltar, né? Que bom. Boa sorte, Cisne. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. Os técnicos paulistas estão certos em reclamar da convocação de Mano Menezes? Sim, 68% dos votos. O programa de hoje termina aqui. A gente se vê amanhã às 6 da tarde. Boa noite. E nós nos vemos novamente daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in other children beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my trouble man. A máquina capturou o cantor Zé Cabaleiro. Não perca, hoje 11h30 da noite. Assista agora Jornal da Gazeta. I left home sick in a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud. I'm doing fine up here on Cloud Nine. Listen, one more time, I'm doing fine up here on Cloud Nine. Folks down the town. Gazeta Esportiva.